Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tudo pelo Surf aqui no canal da Swing Sports Plus. Então já dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Eu sou a Clarissa, esse é o João e você pode seguir a gente lá no Instagram @tdpelosurf e ficar sabendo de que entrevistas que nós vamos ter por aqui, qual que é o nosso próximo vídeo, acompanhar tudo que está rolando aí no mundo do surf. E hoje temos aqui uma presença mais do que ilustre nesse canal. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Adriano de Souza, mineirinho, campeão mundial de surf aqui conosco. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, pela disponibilidade, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, vai ser uma honra poder fazer esse podcast com vocês. Inclusive, a gente vai falar bastante de surf. Entre outras coisas. Já entrando, né? Então vamos começar, vamos falar, né? Que é o que a gente veio fazer aqui. Mineirinho, queria te perguntar. Eu já ouvi algumas histórias e várias coisas. E sei que você começou a surfar por conta do seu irmão, que também é da onde veio o seu apelido. E eu queria que você começasse a falar das suas primeiras experiências com o surf e a sua ligação com o seu irmão. Bom, começou porque foi tudo por uma curiosidade. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Então, como eu estava morando na comunidade na época, a gente morava em torno de uns 40 minutos da praia. Então, eu não tive acesso assim à praia fácil, sabe? Então, era uma coisa assim muito, muito distante pra gente. E aí, teve um dia que me bateu uma curiosidade de saber o que meu irmão ia fazer com uma prancha debaixo do braço. E aí ele foi, né? Ele tinha uma bicicleta, assim, então ele pedalava em torno desses 40 minutos. E ele foi, e aí eu fui correndo atrás dele. Correndo. Mas ele estava te vendo ou não? Você estava... Eu tava escondido, né? Ele ia de bicicleta, eu ia correndo atrás dele, né? E aí até o momento que eu vi o mar pela primeira vez, assim, foi assim, nossa, caramba, que loucura, tudo isso aqui. E aí ele foi, deixou a bicicleta dele no cantinho assim, trancou e foi surfar. E eu fiquei assistindo. E aí aquilo ali pra mim foi uma conexão muito forte. Aí quando ele saiu do mar ele me viu, daí é óbvio, né, que deu merda. E aí ele, já aproveitando que tu tá aqui, vamos lá, vou tentar te botar numa onda. E você lembra dessa sensação total, da primeira vez? Como que foi? Cara, foi muito magnífico, porque eu acho que já logo de cara eu já fiquei em pé. E aí foi uma sensação muito, muito forte, assim. Foi uma coisa fora da conexão mundo. Eu me senti em outra atmosfera. E até hoje eu busco em ter essa sensação novamente, mas aquela foi a que marcou e é por isso que eu me lembro até hoje. Foi quando o bichinho ali picou e foi onde se descobriu esse universo. Depois daquele dia, eu queria aquilo ali todos os dias. Então foi uma coisa assim que fui em busca, fui querendo. Mesmo com muitas adversidades que eu tive, sem prancha, meu irmão não tinha dinheiro para comprar uma prancha para mim, eu usava emprestado bastante. O Gilmar Silva mesmo, um dos meus melhores amigos dentro do esporte, da vida também, me emprestou muito a prancha dele para eu surfar. E assim, a escola do surf do Pirata eu frequentava bastante também, porque eu também não tinha prancha, então ele me emprestava, daí eu entrava no mar. E até então, meu talento foi lapidando, né? Com todas essas entradas e vindas no mar, eu comecei a me desenvolver, tinha pouca idade. Isso, na época, atingiu assim, o interesse assim, das pessoas no meu entorno. E o Alcino, o Pirata, foi meio que, cara, vamos tentar arrumar um patrocínio para você de prancha. E com umas conversas aqui e ali, aí entrou o Isaac nessa história. E acabou me patrocinando e me dando uma prancha nova. E aí, cara, depois dali foi um foguete. E essa sua primeira vez no mar surfando, você tinha quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos 8 anos. Que vem essa sensação. Foi. E o seu irmão bem mais velho que você? A gente tinha uma diferença de 12 anos. Bastante coisa.
Quase, não chega a ser um pai, mas é uma figura bem... Não, total. Ele pra tinha mim, 20, né? Você tinha 8, ele tinha 20. Ele pra mim é uma figura... Tudo, né? Foi um pai, uma mãe, pra mim, foi tudo numa vez só, numa figura só. Porque, além disso, os meus pais nunca tiveram contato com esporte, né? Eles vieram do Nordeste para trabalhar no Porto de Santos. E assim a minha família desenvolveu na Baixada Santista. E o meu irmão era o único da família que tinha contato com esporte. Ele trabalhava no Exército na época. Então, a parte militar de ser regrado, de ser certo, de correr pelo lado certo, na família já existia por causa dele. E assim eu fui criando esse modo dentro da minha casa com esse método, né? De acordar cedo, de fazer as coisas militar regradas. mesmo. Então, eu sabia o quanto era importante eu seguir as regras do jogo, né? Então, mesmo morando num lugar muito perigoso, muito difícil e complexo, mas dentro da minha própria casa tinha uma sequência, uma vida super regrada. Você praticava algum outro esporte assim ou era só o surf? Na verdade, eu na escola, eu não era convidado para jogar futebol junto com os amigos, porque eu era muito ruim, né? Então, eu não tinha muito desenvolvimento no futebol. Daí, eu corri para tentar, tipo, fazer outras coisas, vôlei, basquete. E como a minha estatura era muito baixa, eu não tinha muito sucesso. E aí, eu tentei o surf. Daí, quando eu tentei o surf, tudo isso foi uma conexão muito mágica. A questão da estatura também não tinha muito... Você também era pequeno, você tinha 8 anos, assim, no começo, né? Mas já tinha muita diferença. Sim, Por exemplo, no futebol, quem era mais alto tinha grande vantagem, né? No corpo a corpo. Sim. Aí eu ia pro basquete, eu era pequenininho, piorou ainda. No vôlei não alcançava a rede. Então, tipo, todas essas coisas interferem muito no desenvolvimento da criança, sabe? E aí são escolhas, né? O que tu se interage melhor, o que encaixa melhor. Eu acho que o surf foi uma coisa que me ajudou bastante nessa escolha, porque a estatura não tinha muita diferença, né? Tipo, o cara mais alto, mais baixo, mas a gente poderia ter o mesmo nível, né? De surf, ali, de habilidade. Então, foi exatamente a minha paixão direcionada, também foi por causa disso. E também é um esporte individual, né? Que isso faz diferença ali. Você se adapta para surfar com o que você tem, com o seu corpo ali, a sua estatura, o seu tamanho. Diferente de um time que exige um pouco mais de mais pessoas e mais, vamos dizer assim, variedade, vamos dizer assim, de corpos. Com certeza. O surf tem essa coisa única, né? De você não depender de ninguém. É só você, a prancha, é a tua conexão com o mar, a conexão onde que você... de aprendizado, porque o mar, ele exige muito desse aprendizado, né? De você entender o mar, entender até onde você pode ir, o teu limite, o teu desenvolvimento, para onde tu quer ir, o que tu quer fazer. Então, tudo isso, o mar, ele vai te proporcionar, mas com muita cautela, com respeito. Então, tudo isso eu aprendi já logo cedo, né? Tomando na cara. E essa questão do apelido, você veio da Baixada Santista, ali do Guarujá. E da onde que veio Minas nessa história que fica mineirinho? Veio do meu próprio irmão, né? O meu irmão tinha um apelido de mineiro já, na época ali, dos amigos dele. E aí eu vim logo na sequência, ninguém me conhecia, ninguém sabia o meu nome, sabia que eu era irmão dele. Ah, tu é um mineiro, então agora tu vai ser um mineirinho aqui na nossa sede. Então, ninguém sabia o meu nome, assim, de sabia fato, que você era o irmão do mineiro. Mas só que sabia que eu era irmão do mineiro. E ele mineiro porque é mais quieto, mais calado? Ele tinha um apelido por isso, né? Porque a gente não tem nenhum contato com Minas, né? Nenhum, zero. E aí ele tinha um apelido mesmo pelo jeitão dele mesmo, de ser quieto, come quieto ali nas beiradas. E aí foi, acho que de fato os amigos dele apelidaram ele dessa maneira e eu herdei, né? Literalmente eu herdei esse apelido. Essa personalidade, assim, você acha que é parecida com o seu irmão? Ou você de pequeno era da pá virada, nada assim? A ver. Eu fui um sapeca na família, eu era...
Eu era tudo ao contrário, né? Na verdade, eu acho que, graças a Deus, eu fui salvo pelo esporte. Porque, cara, eu aprontei na minha família ali, eu era tudo oposto que meu irmão. Tem alguma história? Não, assim, ó, tipo, meu irmão foi sempre um estudioso, certinho, regrado. Militar. Militar, eu repeti de ano 2 vezes. Eu bolava a aula para ir surfar, então era tudo contrário, né? Tudo com o contrário que hoje eu posso ensinar pro meu filho. Era exatamente tudo que meus pais estavam me ensinando, né? Agora vai do Romeu não querer fazer as coisas certas. Agora você tá do outro lado da moeda. E como é que foi essa... Você estava falando que você já, desde a primeira vez que você subiu na prancha, você já conseguiu ficar de pé e foi uma evolução, assim, rápida, né? Sim. E como é que foi essa parte de começar a competir e entender que competir mundialmente e conquistar tudo que você conquistou podia ser uma realidade? Como é que foi essa transição do que era uma possibilidade para a realidade? Sim, claro. Eu acho que foi tudo uma coisa bem DNA, eu acho. A competição estava sempre dentro do meu sangue, desde a minha primeira competição que o meu irmão fez a minha inscrição. Foi na Praia do Tombo, na época. Eu competi o Sub-14, eu só tinha 10 anos, então, pro 10, pro 14, as crianças são bem maiores, mais fortes. E eu era mirrado, pequeno. E aí eu pensando, pô, se eu pegar mais ondas que aquela outra criança, eu vou ganhar. Mas na competição, no surf não é assim. Só que na minha cabeça era isso e acabou. Eu cometi 5 interferências, eu só podia pegar 10 ondas, eu peguei 15. Nossa. Então, assim, os caras estavam, né, gritando no microfone para eu sair da água e não pegar mais onda, só que na minha cabeça eu tinha que pegar onda para ganhar da outra criança. E aí, quando eu saí do mar, tava todo mundo triste comigo. Pô, o que aconteceu? Pô, você tomou 5 interferências. E aí eu fui entender a regra do jogo, eu fui entender o quanto a minha atitude, o meu desejo de querer vencer, eu tinha que controlar mais. Então, isso eu fui desenvolvendo com pouca idade, sabe? E foi, de fato, isso que me despertou um competidor feroz que eu fui, né, na minha trajetória. E foi de passo em passo que eu fui me desenvolvendo. Esse ajuste de estratégia. Porque a estratégia você já tinha, você só não sabia. Você só não sabia que estava certo, que não estava certa. Mas ali o objetivo. Exatamente. Ali estava bem claro. E aí, aos 14 anos, foi para mim um start, porque eu estava na escola. Daí, quando eu voltava, daí empinava pipa com os meus amigos na rua, brincava de bolinha. Mas não era uma coisa séria, né? Até então, eu fui para um campeonato no Rio Grande do Sul, não, foi no Rio de Janeiro. Eu estava já indo super bem no amador, já ganhando todos os títulos da base, mas fui levado para esse campeonato de teste, né, para me já sentir o profissional. E aí eu cheguei no profissional e nessa primeira etapa eu ganhei. E aí foi um estalo gigante na minha vida, porque na época, eu ganhei acho que R$4.000 mais uma moto. Eu tinha apenas 14 anos. Não podia dirigir, óbvio. E aí lá eu já vendia a moto na praia mesmo. E com essa grana eu voltei para casa com R$9.000. Eu cheguei pro meu irmão e falei assim, com essa grana a gente consegue sair da favela? Daí ele olhou e falou, opa, já ajuda muito. Que era muito dinheiro, né? Na época foi 2000. Nossa. E aí ele falou, cara, eu consegui uma casa ali que custa 60 mil, perto da praia. Então, o dinheiro que eu tenho guardado do exército, mais essa grana aí, a gente já dá entrada. Caraca. Daí, aquilo ali pra mim foi um estalo gigantesco. Eu falei, peraí. Com um campeonato, eu já consegui fazer tudo isso. Então, ali foi um estalo gigantesco na minha vida, com tanta pouca idade. E aí eu me dediquei além do que eu poderia, sabe? Porque aquilo ali foi um estalo gigante. Falei, se eu treinar mais, se eu me cuidar mais, se eu competir melhor, se eu ganhar mais vezes... Sim, um campeonato, né? Já fez aquilo.
Essa diferença. Vou fazer a vida da minha família inteira. Porque vai além de uma conquista pessoal, Exato. né? É uma mudança de vida da família toda. inteira. Você pensa em entendeu? todo mundo na hora, né? Na hora, você pensa em todo mundo. E aí foi assim que aconteceu. A gente deu entrada na casa, morei perto da praia. E eu falei, caramba, que legal. E, foi, tipo assim, maravilhoso, sabe? Mas isso bem jovem ainda, né? Muito bem jovem. Passou 3 meses depois dessa vitória, 3, 4 meses dessa vitória no Rio de Janeiro, eu fui pro Mundial na Austrália. E ganhei. Caraca. Aí já. Ganhei o Mundial. Daí, já trouxe pro Brasil mais $9 mil na época. Nossa. Falei, nossa, agora eu vou comprar meu próprio apartamento agora, com 15 anos de idade. E eu já fui morar sozinho, porque eu já estava viajando sozinho. E, cara, minha vida foi tudo muito precoce. Mas sempre foi pro lado certo, assim, sabe? Eu não sempre usei o dinheiro e a forma de usar o dinheiro como esportista, ele é muito importante, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho o pessoal da Redoma para me ajudar ainda mais com esses investimentos, para cuidar ainda mais, né, dessa minha trajetória. Foi feita com muito suor e muita garra, mas hoje, tendo eles como equipe, eu consigo transformar esse dinheiro ainda melhor, sabe? Então, é muito bom ter essa equipe e gostaria muito de poder ter eles quando eu tinha 15 anos de idade. Aí já estaria lá no... Aí hoje eu estaria junto com o Elon Musk. Tem um episódio, né, com ele. Assim, É verdade, a gente tem um episódio, cadê a câmera? Aí. Com o Henning da Redoma Capital, que tá aqui, inclusive. E não, olha, gente, é ali uma aula de empreendedorismo, de organização e de, meu verdade. Deus do céu, eu também quero muito bom. fazer parte. Muito bom. Mas você foi conquistando muita coisa muito novo e isso exige muita responsabilidade. Sim. Como é que foi essa mudança de vida completa? Porque você foi conquistando as coisas, foi mudando a vida da sua família, e daí de repente você estava viajando sozinho, morando sozinho. Como é que... Não foi muito tempo, assim. Como é que Não. foi mudar essa chave na cabeça e você se manter na linha? E como que foi esse processo? Cara, foi um processo... Particularmente, foi um processo muito doloroso. Por quê? Porque na época, quando eu ganhei o Mundial com 15 anos, daí veio uma pressão muito grande da própria mídia dizer que o Mineiro é a próxima esperança do Brasil ser campeão mundial. Porque até então, naquela fase, a gente tinha um Vitor, que foi o melhor brasileiro na época no circuito mundial. E aí, já era um grande marco, né? Quem foi o Vitor no passado. Então, assim, o Brasil me colocou num pedestal, num lugar que eu poderia suprir ou até ser melhor do que o Vitor na época. Então, eu carreguei um peso, um fardo muito grande desde os meus 15 anos. Sim. Né? Uma expectativa muito uma pressão, assim. Tudo que eu falava na mídia, aí as pessoas pegavam e transformavam em 20, porque... Todo o entendimento da mídia, ela pega uma coisa e transforma do que ela quiser, né? Sim. Tudo vai depender de uma narrativa. Dá o recorte que ela quiser O também. que ela quer vender, qual é a narrativa ela quer passar para as pessoas. Então, desde cedo, eu aprendi muito a lidar com isso pelos meus erros. Porque eu falei, não era para ter falado aquilo e isso. Então, eu fui tomando muito na cabeça até surgiu o Gabriel. Quando surgiu o Gabriel no circuito, a gente dividiu o peso. Sim. Então foi muito bom para mim. Muitas pessoas acharam que, cara, agora o Adriano ficou ofuscado pelo Gabriel. Mas na minha cabeça foi o contrário. Foi um combustível ainda maior. Né? Foi um combustível ainda maior para mim na época. Porque a gente começou a dividir as responsabilidades. Ele ficou com um fardo maior do que o meu. Eu falei, agora o caminho tá livre para mim. Sim. Sabe? Tinha outros atletas também, né? Para eu conquistar o meu espaço, que era o ser tão sonhado título. Porque antes do Gabriel chegar, eu já tinha feito 2 top 5. Sim. Então, já estava ali brigando, já estava beliscando. Chegando, né? Já estava beliscando ali o título. Sim. Mas faltava algo mais. E aí eu estava em busca desse algo mais o tempo inteiro. Né? Mas, de fato, assim... Foi uma trajetória muito dolorosa, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito. Esse título mundial, né, que você teve júnior,
Tipo, você já tinha essa mídia ou ainda não? Foi depois dele, assim? Não, começou a ficar ruim ali. Entendi. Começou a ficar difícil para mim carregar esse fardo depois do título mundial júnior. E como foi esse campeonato? É uma boa memória que você tem? Cara, eu fui com 15 anos e a categoria era sub-21, então eu tinha mais 6 anos ainda para tentar esse título. Então, quando eu fui assim, tipo, De boa. de boa, velho. Eu vou lá e vou querer ganhar, mas se não der, eu volto ano que vem e tá tudo certo. E eu consegui a vaga também de uma forma muito forte aqui no Brasil. Porque eu precisava ganhar o campeonato em Maresias para eu ir. E eu fui e ganhei. Então eu falei, pô, da Sul-América inteira, eu já sou um dos melhores. Eu me qualifiquei em 4º na época. Então eu falei, pô, tô super bem aqui. Então se eu chegar lá e defender essa bandeira da Sul-América, de fato eu posso ir bem. Mas até onde eu vou parar, eu não sei. Entendeu? Então, eu não fui o último a entrar do Sul-América ali, como, tipo, entrou na sorte, sabe? Sim. Então, eu entrei com entre aspas, com cabeça de chave já na prova. E já logo na primeira fase, eu lembro, já tirei a maior nota do evento. Então, pum, já deixei um marco, né? Pum, deixei uma pegada. Você era mais novo do que a maioria Eu da era galera. mais novo que todo mundo e deixei uma marca muito forte já logo na primeira fase, né? E Já mostrou que veio, né? Exatamente. Tipo, pô, vamos ver quem é que tá vindo de qualquer lado aí. Pô, esse brasileiro aqui chegou, pô, o cara tirou uma aula do evento, velho. Então, ficou, pra mim, assim, o primeiro dia ficou bem marcado. E aí eu falei, cara, agora é só seguir o plano, só seguir a mesma estratégia, surfar, ir bem, competir bem, que vai dar certo. E aí bati na final com o australiano, que era local né, foi na Austrália. E quando eu venci o walk, na época, pro campeão mundial, eu tinha recém sido campeão mundial, me entregou o troféu. Então, assim, pô, sabe? Já deu uma... Já Brasil com poucos ídolos. Vai lá um cara Aí a mídia com pouca idade, leva um título de responsabilidade alta. Contra o local ainda. Um walk, vai lá e entrega o troféu pro cara. Eu voltei pro Brasil, o nego tava, né, na época, me botando num lugar onde eu não devia estar, entendeu? Mas só com a falta de ídolos. Isso foi um erro, né, um pouco assim, que aconteceu comigo, assim, de não saber controlar essa parte emocional melhor. Porque também, na minha época, tinha muito pouco trabalho específico para minha área, né? O surf não era tão forte como a gente tem hoje. Como é mais estruturado, mais robusto. Tem Uma grandes equipe empresas. 360, Hoje, né? vou dar um exemplo. Hoje chega uma joia e vai falar assim, tô precisando de ajuda no mental. Pô, todo mundo vai vir com uma equipe ótimos toda em volta, nomes né? para te auxiliar. Métodos. Agora, 2000. Pô, tô com problema mental, né? Eu dou uma tapa na minha cabeça e falo assim, cara, isso é coisa da tua cabeça e acabou. Você vê? Se vira. Então, foi esse meu virar que pode ser que eu tenha ido para um lado mais do que o outro. Mas eu não me arrependo, assim, eu fui da melhor maneira possível. Mas se eu tivesse um acompanhamento, poderia que eu tenha ido mais uma linha reta, poderia ter melhores resultados. Já teve vários bons resultados. Poderia ter ido melhor. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é um caminho mais da evolução, curto, né? talvez. Um caminho da evolução. Exato. Acho que é da evolução mesmo do esporte, né? E como é que foi em toda a sua trajetória, essa evolução da saúde mental, de como lidar com a pressão, de como lidar com a própria cabeça, com os próprios demônios, enfim. Como você foi desenvolvendo isso e como depois de um tempo também, em 2000, você não tinha tanto amparo, mas mais próximo agora até teria. Então, eu me segurei no que eu tinha, né? Das informações do que eu tinha, na época, ainda não era tão forte assim, tipo, como hoje a gente tem coisas mais sólidas, né? Mais robustas. Mais palpáveis, Mais né? palpável, por exemplo. Eu lembro que na época eu comecei a fazer parte do projeto Mar Azul, né? Do Dr. Marcelo, que estava em desenvolvimento, né? Que o único cara que fazia parte era o Renan. Que aí foi super bem no pipe, daí demonstrou todo esse trabalho que ele estava fazendo. Então era um exemplo, um caso
Sim. Que aí eu fui. Num projeto que também estava Num começando, projeto, se aí eu fui. estruturando, né? Então, foi muito acolhedor, foi importante, foi muito produtivo para mim. Só que era o que eu tinha. Então, assim, eu não tinha vou dar um exemplo, não tinha uma competição com um projeto Mar Azul porque eu pudesse observar, falar, pô, a equipe do Gabriel tá lá. Sim. Pô, e ele tá voando. Opa, mas o que ele tá fazendo de melhor? O que ele não? Eu não tinha isso. Eu tinha esse projeto e era esse projeto e acabou. Então eu ia lá, me segurava, eu chegava para eles, tô com dificuldade aqui. Ah, vamos tentar. Mas era tudo assim o que eu tinha, não tinha outra alternativa, sabe? E foi muito bacana o projeto, eu fiz parte, ainda, eu sou super grato por todo o trabalho que foi desenvolvido nessa época, mas assim, era o início. Sim. Sabe? Não tinha referência não também. tinha referência nenhuma. Então, eles foram a referência, Sim. entre aspas, né? E eu tava a bordo. Entendeu? Então, E você hoje, tava lá testando junto eu tava com a bordo. eles, né? Então, hoje, eu olhando para trás, e assim, cara, não tinha outra equipe. Não O tinha caminho outro que é. atleta para que eu pudesse enxergar e falar assim, pô, vou dar um exemplo hoje. Hoje a gente tem 3 Ferrari na pista, Gabriel, Felipe e Ítalo. Para uma criança hoje dizer assim, tá, qual carro está correndo melhor? Qual equipe está indo melhor? Qual profissional hoje está desenvolvendo melhor? Qual treinador mental está fazendo melhor. parte de cada um? Pô, se eu tô com dificuldade no mental, para qual que eu vou correr? Sim, sim. Entendeu? Então, hoje, a criança hoje que está em puro desenvolvimento, que tem hoje uma certa habilidade, hoje ela tem opção para escolher. Né? E na minha época eu não tinha. Na minha época eu tinha esse projeto e acabou. E graças a Deus hoje... Deu certo. E hoje esse projeto está vivo até então, né? Sim. Tá não tão forte, robusto como eu gostaria de ver, né? Tipo, né? O projeto Mar Azul super grande hoje no Brasil, mas ele tá vivo na maneira que tá, da mesma maneira que eu entrei, sabe? Com poucas pessoas, assim, mas super acolhedor. Mas hoje eu vejo coisas muito maiores. Hoje eu vejo, né? Eu não sei se o surf poderia, né, melhorar ainda mais aqueles outros atletas, porque a gente vê a parte olímpica hoje, muitos atletas olímpicos hoje fazendo parte desses programas. Hoje a gente tem a parte da CB Surf hoje ajudando os atletas na parte olímpica. Então, Indo treinar no centro. indo treinar nos centros. Então, hoje a gente tem bastante coisas que vai ajudar bastante os nossos esportistas. Esse desenvolvimento aí. E, bom, eu tava aqui pensando, muito se fala hoje em dia de ficar pensando assim, quem quer, consegue. Você vai lá e dá um jeito. E você saiu de uma comunidade, conseguiu o campeonato mundial, foi caminhando muito aí, mas você acredita nisso, de que quem quer, consegue? Eu acho que assim... Só basta, ou melhor, basta querer para conseguir? Não, é que assim, ó, se for parar para analisar, que na época eu competia com as mesmas pessoas que tinham poucas oportunidades também em referente a outros segmentos. Sim. Vou dar um exemplo. Eu precisava de um bom preparador físico. Na época não tinha muitos. E também os outros atletas também não tinham muitos. Entendeu? Então, hoje, uma criança vai competir só com a própria vontade contra o outro atleta que tem uma equipe, que tem treinador, que está super num desenvolvimento técnico, com estratégia de bateria, com alguém auxiliando, com pranchas, com filmagem. Tu acha que só com a vontade essa criança vai desenvolver tão rápido como aquela outra que tem tanta equipe? Ela está competindo contra. Sim. Então, hoje, é muito importante você ter a vontade? É uma das chaves para o sucesso. É fundamental, mas é uma não das chaves para o sucesso. Mas hoje, você está num Tem que ter essa equipe por ambiente... trás, né? Você está num ambiente muito competitivo. Se aquela pessoa vê uma agulha que está perfurando mais do que a outra também vai querer a mesma agulha. Não vai falar, pô, eu tenho aqui um
um palitinho de dente. Será que eu consigo também furar? É. Beleza. Tenta a sorte. Ele fica pra trás, né? Tipo, se ele não tem todo esse apoio. Tenta a sorte. O caminho tá livre para qualquer um. Mas se hoje uma criança tem toda aquela equipe ali, você vai olhar na praia e falar assim, pô... Complicado até. A chance de dar certo lá, eu acho que é maior. Não, até a parte da estrutura familiar, das coisas que você tem que se preocupar. Exato. Quem consegue ter um patrocínio ou não, porque isso também é uma Também outra dor uma de grande cabeça. ajuda. E isso a gente falando de Brasil, né? E quando a gente sai do Brasil, vai ver os outros países. Pegar os Estados Unidos, por exemplo, Austrália. Eu acho que assim, ó, quando você quer se comparar ao mundo, você também tem que ver as referências do mundo que estão fazendo. Sim. Vou dar um exemplo bem nítido. O que o John John fez para ser campeão mundial? 3 vezes. O que ele fez? Qual foi a trajetória dele? Pô, ele viajou para tal, se especificou aqui, ele tinha isso, isso e isso. Pô, beleza, agora tu vai ver a trajetória do Gabriel. O que ele fez? O que ele tinha? Pô, se você parar para analisar, os dois tinham praticamente a mesma bagagem. Sim. O mesmo investimento. Os mesmos. Só que a vontade de um foi para um lado e a vontade de outro para outro. Mas hoje, uma criança que está no meio do centro, para onde... O que é a dificuldade? É por isso que eu falo. Qual que é aquela dificuldade daquela criança? Ah, é uma onda grande? O que ela vai fazer no Nordeste? Se a dificuldade dela é onda grande. Vai para outro lugar. Foi para outro lugar. Se ele é muito bom em onda grande, ele vai continuar na onda grande? Vai no lugar com onda minúscula. Ele tem que ir pro Nordeste, ele tem que se aperfeiçoar no que tem. Sim. Sabe? Então, hoje, a criança ela tem que pensar o que ela tem, quais são as dificuldades dela para ela aprimorar. E assim é o teu caminho. Você volta para onde você é muito bom, porque você tem que sempre melhorar o que tu faz, mas as tuas dificuldades, tu tem que comer. Tu tem que abraçar ela e agarrar ela. No circuito E você pode ter de martelar, tudo, né? né? Pode pegar um mar Exatamente. enorme, pode pegar um mar minúsculo, não tem Exatamente. como saber, né? Não tem como saber. Então, é hoje com uma criança que está no centro desses dois caminhos, ela tem que ir o que ela precisa, né? Então, é mais ou menos isso. E agora também tem outras possibilidades, né? Das piscinas. Eu acho que a piscina, ela é uma alternativa, mas só que ela não é Não é a uma salvação. coisa. É uma Ela não é uma outra salvação, parte, né? ela não é uma outro salvação. É complemento. bom para treino. Ela é um essas- complemento, você disse perfeitamente. Hoje você é um complemento. Por isso que eu falo, por exemplo, hoje a gente tem, no Brasil, a gente é muito extenso. A gente tem ondas no sul do Brasil que elas têm uma perfeição, elas são maiores. Então, se eu me aperfeiçoar nesse tipo de onda, pô, vou ficar bom nesse tipo de onda. Mas no Nordeste eu tenho ondas menores, vento, eu preciso voar, eu preciso ser bom no vento. O vento, se eu dominar o vento, eu posso dar um aéreo melhor, eu posso voar com rotação maiores. Então, todas essas habilidades eu só consigo com treino. E com a preciso possibilidade tá de lá. estar lá. Eu preciso estar lá para me desenvolver. Então, hoje o Brasil tem várias ferramentas para você desenvolver. Mas é muito necessário você ir para fora para se aprimorar ainda mais em outro tipo de ondas e qualidades. Para que você fique sólido. Para você competir com uma criança do outro lado, que ela também está se desenvolvendo da mesma maneira. Então, vai ficar uma coisa, uma páreo. Vai ficar uma competição párea. E da piscina você acha que vai... Tipo, tem a Surf Center, né? Que está inaugurando agora e vai inaugurar em Curitiba. Sim. O que você acha das piscinas? Você acha que vai ter um... Tipo, dá para misturar com o Mundial, assim, competição? Ou você acha que vai ser, tipo, a parte, assim? Tipo, as piscinas. Eu acho que todas as piscinas são essenciais para o desenvolvimento do nosso esporte. Por exemplo, a Surf Center está em Curitiba, numa região onde fica muito distante da praia. Pô, se você tem o surf do lado da sua porta, da sua casa, por que não praticar? Sim. Por que não fazer parte? Né? E quando você tem a possibilidade de ir para o mar, você vai para o mar. E você vai desenvolver lá também. Sim. Então, o surf vai estar cada vez mais vivo dentro das pessoas, onde que ela não tem a possibilidade de morar frente ao mar. Né?
Então, as piscinas vêm para agregar ainda mais e fomentar ainda mais o esporte. Uma venda de prancha, uma venda, né, de roupa de borracha. Então, assim, o esporte só tem a crescer, a indústria do surf só tem a crescer com tudo isso. Se a gente só somente ficar focada no mar, o nosso mercado, a nossa indústria nunca vai se desenvolver tanto. Então, hoje a piscina vem para ajudar, fomentar ainda mais o esporte e criar novos talentos, né? Então, eu acredito muito que a gente pode ter, sim, atletas que, próprio de São Paulo, que do nada tu vai ver ele no campeonato destruindo. Sim. Tipo, daqui mesmo, né? Da capital. Da onde vem? Da onde nunca vem? foi pra praia, né? Tipo... Você nunca viu ela ali. Um atleta mineiro mesmo, de Minas. Porque as pessoas da praia, ela vê as crianças da praia praticamente sempre. O dia inteiro lá na praia. Mas essa criança de São Paulo, ela pode ir para São Pedro para desenvolver. Você nem vai ver a cor lá no Guarujá. Quando você vai ver ele no campeonato, quem é esse nome aqui? Tipo... Ah, não sei quem é. Primeira onda do menino, 9. Aí você, epa, da onde surgiu? Sim. Foi um pouco do exemplo que eu lá na Austrália. Ninguém sabia quem eu era, mas... Cara, chegou já e... Quem é essa criança que tirou a maior nota da prova? É exatamente essas coisas que pega o atleta na competição. Fala, pô, quero saber mais o que essa pessoa está fazendo, da onde vem, o que faz. É aí que... Como é que tá chegando até aqui? Como é que chegou aqui? Pode ajudar a desenvolver mais atletas e ter mais, tipo... E a própria cultura do surf mesmo, é que você expande, né? Você expande. Sim. Tem gente que não consegue, sei lá, ir pra praia, tipo, todo dia. Não. Com uma piscina perto, aí a pessoa pode, tipo... acaba o trabalho, eu vou lá surfar, por exemplo, em Curitiba, que não tem praia do lado. Hoje eu sou assim. Hoje eu moro hoje 30 minutos da praia. Pô, se tem onda 5 minutos da minha casa, por que não vou? Sim. E outra questão. Tem onda. Sempre. Sempre. Mais importante, não há dúvida. Qual horário lá, eu vou lá, pronto. Por que não vou, sabe? Hoje não tenho essa piscina do lado da minha casa. Mas se eu tivesse, por que não? Eu não ia fazer parte, sabe? Facilitar, né? Ia mesmo. E, assim, você viajou muito, teve a oportunidade de treinar em vários lugares diferentes e você sempre viajou antes, muito antes para os lugares também, para fazer uma ambientação e estar ali, entender como o ambiente todo mesmo. E o que você acha que isso impactou no seu desenvolvimento, na sua evolução? Cara, foi tudo. Para mim foi tudo, porque primeiro já começa pela vontade, né? Por que eu vou cedo? Qual o motivo da pessoa ir mais cedo? Se ela quer desenvolver, ela quer ganhar, ela quer treinar naquela onda. Ela quer treinar, ela quer ser melhor. Então já começa por aí. Então hoje eu vejo quem é o número 1 do mundo, o Iago. O Iago hoje, eu vi ele chegando muito mais cedo nos campeonatos esse ano do que o ano passado, do que o ano anterior e o outro ano. Esse foi o ano que ele mais fez isso. Isso demonstra o quê? Um interesse. Um interesse. É um interesse em querer ser melhor. Eu acho que isso, para mim, é uma chave principal do sucesso, sabe? Não é o que ele faz na competição. A competição é a cereja do bolo. A pontinha do iceberg. É iceberg. A pontinha do iceberg. Porque até chegar no iceberg, tem um caminhão de coisas que ele abdica da vida para estar naquele ambiente mais da competição. Ele abdica do social. Ele abdica da família, ele abdica da namorada para estar ali. Então, a única coisa que ele enxerga é o evento. É se aprimorar, é ser melhor. Então, eu tive essa visão lá atrás e eu nunca fui o melhor nas competições. Eu nunca fui o cara que cheguei no campeonato e a mídia dizia, o mineiro tem chance de ganhar. Então, imagina só para um atleta viver 16 anos dentro de um ambiente onde que eu chegava na praia e nunca era favorito. E aqui o que a gente estava falando de novo da pressão e da cabeça. Eu não queria saber do que
as pessoas em volta queriam saber. Eu só queria entender, melhorar e aplicar. Essa era a minha... Porque o aplicar, eu calo a boca de todo mundo. Eu apago tudo e eu comprovo que eu sou bom. Se eu não fizer isso, vai ficar eu sendo esquecido dentro do ambiente competitivo. Eu vou ser esquecido. Se eu não venço, eu sou esquecido. Se eu não vou lá e ganho do número 1 do mundo, ninguém vai me ver. Então, o Kelly Slater, para mim, foi o cara que me deu essa luz pro mundo. Sim. Eu via ele como essa chance, como essa chama. Falei, se eu ganhar desse cara, velho, o mundo E o inteiro vai legal me é ver. quando você enfrentava ele, era tipo, você O mundo fazia, vai me ver, velho. você fazia E não aquela foram poucas as vezes. você fazia aquela mundo vai me ver. estratégia, todo mundo fala até hoje. Exatamente, o mundo vai me ver, velho. Então, todo o trabalho que eu vinha desenvolvendo, aquele cara vai dizer pro mundo que eu tô fazendo. Então, se eu chegar e fazer o meu trabalho como todo mundo... Ninguém vai ver, gente. As pessoas não vê. E é fato isso. Por que tá todo mundo vendo o Iago hoje número 1 do mundo? Mas eu já tô vendo ele muito tempo já fazer isso, atrás. É uma construção. É uma né? construção. Não chegou agora. Não. Não é? Eu acho que foi eu que levei o Iago e o pai dele para essa viagem para Fiji para aprimorar. Foi a primeira vez que ele foi para Fiji, acho que foi comigo. Não tenho absoluta certeza. Mas a gente fez uma viagem para free surf, para lá. Enfim, então. E hoje ele pode ser campeão do mundo nessa onda. Mas aí as Naquela pessoas época falam vocês assim... nem imaginavam, né? Pô, jamais. Jamais a gente imaginava. Jamais. Mas hoje eu vejo que ele pode ser campeão nessa onda que começou lá atrás. Começou o desenvolvimento dele lá atrás. Ele entendendo a onda, em onde entubar, onde... Então, tudo isso, de lá para cá, todas as vezes que ele voltou, ele foi melhor do que a primeira, do que a segunda, do que a terceira. Então, a minha torcida, pô, eu sei que tem 2 brasileiros no jogo ali. O Ítalo, cara, é um ótimo atleta, é um atleta mais leão do que a gente pode ter dentro dessa... No passado ele já mostrou, né, que também ficou em quinto e chegou até a final. Dessa África selvagem. Ele é o mais violento. Mas, cara, tem um leopardo ali que é o Iago, cara, que demonstrou muita força e resiliência nesse ano. Estamos na torcida aqui. E o que você achou dessa última etapa do Tahiti, se você puder? Cara, eu achei, assim, nada que me tirasse o fôlego, assim, sabe? Assim, uma coisa, tipo... vou dar um exemplo. Tipo, uma final, aquela final do Ítalo contra o Griffin na piscina de onda. Aquilo ali tirou meu fôlego. Eu falei, opa! Aquilo ali me despertou assim, pô, deixa eu rever isso aqui. E aí eu revi, não conseguia entender. E passava 10 dias depois, eu bota de novo. E não conseguia entender aquele resultado foi tão negativo para o Ítalo. E outro também que me tirou o fôlego foi o Gabriel contra o Tanner em Lewis. Então foram... Esse do Tahiti, de fato, não me tirou, né? A gente viu o Jack ganhando, né? A gente viu o Jack ganhando... Precisava ganhar, né? E ganhou. Ganhando Bells e entrando no top 5. Saiu. Agora voltou na última. E aí a gente vê o Ítalo. Começou a carreira, os 3 primeiros eventos como o número 1 do mundo, que a gente achava que não ia ser imbatível. E na Austrália, né? Quase não pegou o top 5. A gente vê o Iago começando com de cara em pipe e terminando a temporada número 1 do mundo. Mas só que depois ali do corte, o Iago não é feroz pós-corte, não foi começou esse ano, começou o ano passado. Então, poucas pessoas colocaram crédito nele que ele poderia fazer de novo, ele foi e fez de novo. E outro cara que é feroz também pós-corte é o Gabriel. Mas, infelizmente, ele não fez parte do circuito. Então, o Miguel é um cara
também que é muito feroz ali de pós-corte. Ele é forte. Sim. Mas ele precisava demonstrar. E infelizmente ele não demonstrou. Mas era um cara que poderia beliscar um top 5. E o Jory, o que você acha? Você enfrentou bastante ele, né? Você tá Cara, desde o Jory, ele é um cara muito bom de sushi. Ele é um cara muito bom. Ele tá demonstrando isso há 16 anos já. Mas é o que eu falo. As coisas novas, muitas das vezes, ofusca um cara mais experiente. Os olhos ficam brilhando para um lado e esquece do outro. Que eu falei do Miguel. É um cara muito experiente e muito bom de surf. Não, Miguel. Mas como os olhos estão vibrados, olhando para um lado só, acaba dando essa oportunidade para você ir lá e dar um checkmate. Né? Mas você tem que ir lá e fazer. Se você não fizer, você vai continuar ofuscado. Né? Então, é o que eu mencionei um pouco antes. Né? O Kelly, para mim, era a chama. Falei, rapaz, se eu ganhar desse cara aí, eu volto pro pedestal de novo. Mas eu tinha que ganhar. Você pega o holofote e vira na sua cara. Exatamente, vira. E como era essa rivalidade com o Kelly? Você... Cara, não era muito legal. Não era um ambiente muito agradável. Mas, cara, eu acho que eu sempre olhava pra cima, né? Sim. Eu resumo a história dessa maneira. Eu nunca olhei o Kelly Slater para baixo. Eu sempre olhei ele para cima. Então, quando você olha alguém vindo de cima, você acaba vendo muitas coisas que o cara lá em cima não vê. Por quê? Eu já tive nessa situação e já tive muito sem. Vou dar um exemplo. Quando você é número 1, você não vê o que tem na sua frente. Você é o número 1. Você não vê as... Não tem, né? Você não vê as coisas que você tem que melhorar. Você não vê. E quando você olha lá para trás, você tem um target, uma bola gigante nas tuas costas aqui, um furinho, que nego tá ali doido para acertar. Sim. E é isso. Minha carreira inteira eu tive ali atrás, tentando mirar essas costas de alguém. E quando eu virei, eu não durei 3 eventos. Eu já caí logo. Mas essa coisa que você... Eu gostei dessa imagem também que você criou de olhar pra cima. Porque assim você sobe. Você olha pra baixo, você só tem como descer. Só tem como descer. Então realmente você mira pra um lugar melhor. Melhor. E como é O que mental é? dele devia ser bom, porque pro Kelly não entrar na cabeça dele, não precisava nem de... Que ele gosta de É um jogo falar, mental, é um jogo mental. Hoje o esporte sempre foi o mental e hoje está cada vez mais forte o mental. Né? Tá cada vez mais, assim, como posso dizer, evidente. Né? Pô, que esse cara tá forte. E como é que foi essa história de escolher parar, surfar a última onda? E como é que tá sendo agora essa nova versão? fase. Nova fase. Ele ainda tá competindo, né? Eu faço algumas coisas que ainda faço ainda no Brasil, que assim, é uma forma também de eu cuidar da minha saúde. Hoje eu vejo a competição como um fator saúde. Né? É muito legal, prazeroso eu estar no campeonato, eu competir, pegar lycra. Mas para isso, eu preciso me preparar, eu preciso me cuidar, eu preciso treinar para que eu esteja pronto para o campeonato. Sim. Então é isso. Se eu me preparo, me cuido, no campeonato, tá ótimo. Cheguei lá, sabe? Sem um peso que antes tinha maior, eu não tenho né? peso nenhum, eu não Você vai lá me frustro de nenhuma maneira, eu surfo. É uma outra história, é outra dinâmica, né? Cara, tirei 5, legal, tirei 7, bacana, tirei 9, uhul. Quem primeiro, segundo. Tirei terceiro, uhul, tirei quarto, nossa, legal. Mas para mim hoje o fator principal é a saúde. Então hoje eu vou competir mês que vem. Então, cara, já começo a me preparar, ir pra academia, treino cedo, acordo cedo, surfo. Agora, se eu não tenho um campeonato, eu fico vago.
Sim, sim. Minha cabeça Não fica tem vaga. uma obrigação. Não tem um objetivo, É, um objetivo aqui. entendeu? É porque é uma quebra muito grande, né? É uma quebra muito grande. Padrão, é uma rotina que você segue há muito tempo. Muitos anos. Pra você, de Sei lá. repente, parar de vivê-la, né? Exato. Do nada parar com tudo não dá. Não dá. E outra, o Mundial do Surf é onde que todo mundo quer estar. A competição é acirrada, é o planeta querendo estar ali. 17 anos. Então, né? assim, eu tinha que me abdicar e me estressar e viver um estresse para estar ali. Então, eu vou maximizar o máximo que eu posso, mas vai ter um momento que eu não vou mais suportar isso. Vai ter um momento que eu vou olhar para mim, vou falar assim, olhar no espelho e falar assim, cara, não dá mais. Todas as vezes que eu acordo 5 da manhã, eu tô cheio de dor, eu não aguento mais ter uma intensidade de treino além do ano passado. Eu já estou surfando já no meu limite. Eu não vejo mais evolução, não consigo mais enxergar que eu posso melhorar. Está na hora de eu parar. Por isso que eu me planejei. Sim. Porque da mesma forma que eu me planejei para ser campeão, eu tinha que me planejar também para o meu término. Sim. De como ia ser o meu término. Como é que o Adriano... Término de uma fase, né? Como é que eu queria sair desse circuito? Saindo, sendo escorralado pelas portas dos fundos ou pela porta da frente? Sim. É uma escolha. Cada atleta hoje tem a sua escolha. Né? Quem está lá dentro hoje tem a sua escolha. Pô, eu quero espremer a laranja. Beleza. Pode espremer. Mas tudo tem seu risco. Então, se eu ficasse espremendo a laranja ali, Sim. ia ter uma hora que eu não ia desejar o meu maior sonho. O meu maior sonho era sair pela porta da frente. Tipo assim, cara, eu saí classificado, velho. Sim, sim. E eu olho para trás, para a minha geração que passou, que foi Fábio, Vitor, Renan, Peterson, Neco, todos esses grandes ídolos, eles saíram dessa maneira? Sim, sim. Ninguém saiu dessa maneira. Então eu falei, cara, eu quero sair fazendo um marco. Sim, Eu quero ser o primeiro cara a executar isso. sim. Então, assim, esses caras, pode ser que eles falam assim, pô, eu quis sair naquele ano. Mas se você vê o ranking, ele ficou na saída do ranking. Sim. Você já ia sair da mesma maneira. Agora, um cara que se classifica e fala assim, eu não quero mais estar aqui dentro, aí é uma escolha. Ele escolheu não estar. Você se programou para sair? Eu me programei Em pra alta. estar em alta. E eu saí. E agora você quer continuar, tipo, depois com um técnico, agora você tá com o Miguel e com o Alejo, né? Sim, sim. Aí, cara, eu saí do circuito, né? Passou um mês, o Miguel me ligou. Só não deu nem tempo, né? Pô, não tem nem tempo de respirar, assim, né? Daí eu falei, cara, ó, eu vou te ajudar. Eu, particularmente, eu preciso me aprimorar. Sim. Primeira coisa que eu falei pra ele, cara, Você era competidor, né? Você não Beleza. era... preciso me aprimorar. Então, eu vou ficar pelos bastidores, primeiro, da tua vida. Eu fico de bastidor, vou me aprimorar. E vou entender mais sobre esse ambiente. Porque a minha cabeça estava muito ainda de competidor. Sim. Na época, né? Quando Sim. eu comecei a dar um treinamento para ele. E aí eu caí no treinamento, né? Tipo, eu tive o privilégio, né, de ser treinado pelo Leandro Dora durante 7 anos. A gente foi campeão mundial juntos. Depois disso, a gente ficou 6 anos. Então, eu aprendi muito como o Leandro lida com a situação, do que ele me passava, dos momentos que eu passei, o que eu peguei de bagagem dele. Tive alguns cursos também. A Red Bull me ajudou bastante também na questão de cursos. Eu fiquei uma semana no CT do Red Bull Bragantino. Então, vi como um treinador de futebol lida com um grupo, lida com os oponentes, estratégia. Então, participei muito dessa questão de treinamento, né? Na época era o Maurício Barbieri, que era o treinador do Red Bull Bragantino. Então, tive uma semana fantástica lá com a equipe. Foi um aprendizado muito grande.
Depois disso, eu fui para um CT do Bruno Soares, de tênis. Então, fiquei uma Várias semana, áreas. uma Que semana em legal. treinamento com o Bruno Soares lá em Comandatuba, na Bahia. E aí, outro tipo de treinamento, tênis, aquela Diferente. coisa mais robusta de treinamento, muita E aí outro foco também quebração de corpo. que não é mais um esporte de grupo, né? Individual, no máximo É, uma e aí era dupla, mais mente, né? Porque o Sim. tenista, ele é muito mente. Ele tira a energia de lugares onde que o corpo já fala, não aguento mais. Mas ele tira essa Essa raspinha muito- do tacho. essa assim, né? raspinha do tacho. Mas como você tira essa Tem muitos raspinha do alto, tacho? alto e baixo, né, no tênis. Altos e baixos Mas no como tênis. você tira? É exatamente Que é a isso. última gotinha Como que você sobrou tira? e faz uma render, Mas né? você vai ver uma partida de tênis que dura 5 horas. Pô, eu nem gosto de ver, particularmente. Mas como eu já sei que vai ser até 5 horas, eu ligo a TV, quando tá 4 horas de jogo, eu ligo. Agora é a hora que eu quero assistir. Porque aí você consegue perceber, o cara já não aguenta mais, mas de onde ele está tirando aquela energia? Então é do mental. Então foi ali que eu aprendi bastante a lidar com essa situação, né? E aí eu comecei a dar aula também de surf na Praia da Grama. Eu tive o pessoal da escola de surf ali do Paulinho, de toda a turma que abriu as portas para mim, do Ferrão. Aí eu comecei a dar aula de surf para as pessoas normais. Porque eu queria saber de entender também qual que é o meu feedback para uma pessoa normal. E aí eu fiquei 1 ano e meio dando uma aula de surf e me aprimorando. Uma Aí pessoa eu- que chega lá crua, completamente crua, eu leiga, falava né? isso, faz isso e aquilo. E aí foi de todos os níveis que eu comecei a dar aula, né? Daí, ao mesmo tempo, chegou um convite da Itália, né? Para eu fazer verdade. parte da Federação de Surf da Itália. Comecei também com eles. Daí isso, o Léo Não. começou a se interessar também. Daí ele, quero que você venha comigo para o circuito mundial. Daí eu fui com ele para algumas etapas, mas sempre foi via Federação da Itália. Nunca foi o Léo Ah, tá. que Sempre pela federação. sempre foi via respaldo da federação, entendeu? Então a federação que me dava esse aval para ir treinar, mas eu não era contratado do Léo. Como o Miguel. O Miguel sempre foi. O Miguel me contratou. Então eu tinha a obrigação de fazer ele bem. Sabe? Então a obrigação minha era dar o respaldo para a Federação da Itália como o Léo está. Então é uma grande diferença. Na hora da briga, na hora da discussão, é o momento de eu falar, eu não sou contratado dele, então eu tenho que me posicionar como eu sou Federação da Itália, sabe? Como parte da federação. Ainda faço parte, né? Inclusive, mês que vem eu estou indo para El Salvador para fazer parte do time da Federação da Itália, que foi uma coisa também que eu comecei dando uma aula para uma criança na Califórnia, graças ao UFO, né? Que é team manager da Sharpai. E aí ele falou assim para mim, cara, não quer dar uma aula de surf para uma criança aqui? Eu falei, quero. Cheguei, era um italiano, de 11 anos de idade. Comecei a dar aula para ele e tal. Daí ele ficou super feliz e ele reportou essas aulas para a federação. Ah, Aí a federação Caraca. falou, eu quero que você faça isso pro time inteiro. entendi. E foi assim que começou minha trajetória lá. Que legal. E como é que é lidar com a burocracia, o esporte, o incentivo de outro país? Legal. É diferente, é óbvio, né? Você tem que pegar a cultura e entender ela para depois fazer o teu ensinamento. Não adianta nada eu ter o mesmo método que eu passo para o Miguel para um italiano, é diferente. O comportamento Cultura, é né? diferente, Tudo, a né? cultura é diferente, o funcionamento dela é diferente. Então, eu tento, né, fazer com que as coisas se encaixem melhor. Porque o meu propósito é fazer com que aquela pessoa entenda o que eu quero passar. Então, eu tento interpretar dessa maneira. O meu estudo é dessa maneira, o meu jogo de lidar com a pessoa dessa maneira. E esse ano, para mim, foi um grande ano, porque eu viajei com o Miguel e com a Alejo o ano inteiro, né? Então, foi um ano que, para mim, foi muito importante, bem legal, porque foi um ano praticamente intenso com eles, né? Do início ao fim. E eu não consegui ir para 2 etapas somente, por questão mais familiar.
mas eu consegui dar o meu melhor para que eles pudessem desenvolver e ter grandes resultados. Tá gostando dessa agora a parte? E como? Cara, eu acho que assim, o surf é a minha vida, né? É um ambiente que eu tenho um certo domínio. Sim. Eu tenho muito a aprender ainda. Eu confesso que um ano não quer dizer nada do que o Leandro tem como bagagem dentro do esporte, o Dog, toda aquela galera que vive aquilo ali há muito tempo. Então, eles sabem lidar com aquela situação com mais facilidade. Eu não. Tudo para mim é mais novo. Eu tenho que desenvolver mais rápido. Eu tenho que entender novo aquele ambiente. mesmo. Exato. Para mim, é tudo mais novo. É novo. Como você novo. começou no, tipo, Como competindo. eu comecei no circuito no meu primeiro ano de... Sim, é a circuito. Agora mesma é o coisa. primeiro Gravando. ano como técnico agora. Estou desbravando. Então, eu agradeço muito a oportunidade que eles estão me dando para que eu possa desenvolver também e que eu possa entregar para eles o melhor ensinamento e o melhor caminho para eles se desenvolver. É tudo que eu mais quero, é isso. Mas para isso eu preciso de bagagem. Para que Conhecimento, isso né? eu preciso de oportunidade. Para que isso eu preciso estar presente no evento, eu preciso deles assinando esse papel. E como é que é conciliar tudo isso com a novidade também, que é de ser pai? É difícil. Viajar, É né? difícil. É difícil porque a minha vontade de fato é ficar em casa, ficar com ele, que ele é meu maior tesouro, né? Minha família é meu maior tesouro, incluindo a minha mulher. Mas, cara, eu preciso cuidar de mim também, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso ser útil, eu preciso ter um contrato para cumprir. Então, acho que isso eu não posso esquecer dessa responsabilidade. E todos esses anos que eu fiz no esporte, é o momento de hoje eu entregar essa solidez, né? De eu entregar esse resultado. Colher Então, os frutos, colher né? exatamente esses frutos. E hoje eu tenho grandes exemplos hoje, como o Guga, né? O Guga, pós-carreira, parece que ele foi maior do que ele foi no tênis. Por que isso? Porque ele se desenvolveu muito mais pós-carreira do que dentro do esporte. Então, ele usou o esporte como uma alavanca para se desenvolver, sabe? Então, a marca hoje, Pelé, por exemplo, que hoje não faz parte desse mundo atual aqui, mas ele e o Senna estão vivos até hoje, mas por quê? Porque o esporte entregou isso para eles, né? Então, esses caras são minha maior referência. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas eu quero trabalhar para deixar minha marca também. E o lado empreendedor também, como é que organiza? Porque são muitos lados, são muitas são facetas, é muito... Por isso que eu tenho a redoma do meu lado, gente. Como é que Eu organiza tenho eles tudo aí isso? para me dar auxílio, para cuidar, né, todos esses investimentos. Eu tenho bastante coisa. Eu tenho 2 franquias do Mini Calzone, que é um sucesso. É uma franquia de açaí e calzone que arrebenta, tá em todo o Brasil. Eu tenho 2 franquias hoje lá no Sul. Tenho espaço para crescer ainda mais, mas para isso eu preciso de tempo. Eu preciso estar Nossa, presente. mas isso é tão simples de arranjar. Eu preciso estar presente, então eu estou Precisa contente. arrumar mais tempo. Eu estou super contente do que eu já tenho. Também tem uma surf shop que se chama HD Surf, que é lá em Floripa. É a única loja hoje da Hawaiian Dreams, que foi inaugurada há mais de 5 anos atrás. Que, né, graças a Deus, ao Toninho e toda a equipe, né, do Naum, ao Paulo, que embarcou nessa embarcação junto comigo. Né? E hoje, graças a Deus, a loja foi super bem aceita pelo bairro, né, lá no Campeche, em Floripa. E também agora tem uma pousada chamada Casa Container. E também tem a minha marca aí como técnico na estrada também, como treinador de surf. Só. Só. Tá bom. Dá pra dormir? Quase. Quase. Não, e tá aqui, né? E vem e vai. O dia de viagem inteiro, né? E, bom, muitos anos na estrada, uma jornada muito longa. Eu queria saber, com certeza tem mais de uma história, mas eu queria uma história de algum perrengue,
Alguma história pode ser engraçada, pode ser trágica, alguma história diferente, assim, que você tenha vivido pra contar pra gente. Cara, eu não sei qual que começar, né? Tem tantas que eu já passei. Mas eu acho que ficou mais marcada pra mim, cara, foi uma que eu fui... Depois que eu ganhei, né, o campeonato aqui no Brasil, né, o profissional, muitas portas se abriram, né? E aí eu recebi um convite logo na sequência, depois de um mês e tal, para ir para África, para ir conhecer Jeffreys Bay e também ver o Mr. Price Pro na época, que era um campeonato da segunda divisão, competir e conhecer Jeffreys. Mas para isso, né, eu tinha apenas 14 anos e eu tinha que ir sozinho. Só isso. E aí eu saí do Brasil, na época, com uma listinha do que eu tenho que fazer. Uhum. Eu tenho conexão em Johannesburgo, eu tinha que pegar mais um avião para ir para Durban. E aí você sai do aeroporto, vai para outro, bota a tua bagagem ali e tal. E aí quando você chegar lá no destino final, ia ter uma pessoa para te receber. Uhum. Beleza, daí eu fui seguindo passo a passo, sem saber inglês, sem ninguém do meu lado. Sabia uma palavra em inglês, só sabia yes e no e vambora. E aí chegou, consegui fazer com todo o percurso tudo direitinho, mas chegou no destino final, cadê a pessoa? É sempre assim, né? Meu Deus. Meu voo chegou 8h30 da manhã. Aí, resumo da história. Passaram um e-mail, na época era e-mail. Uhum. Passaram um e-mail pro cara lá na África com a data errada da minha chegada. Ai. Eu ia chegar no dia seguinte. Aí você ficou lá esperando ele. Não, eu não sabia, óbvio, eu não sabia. Pra Sim. mim... Tava tudo Só certo. não tinham Tudo certo. aparecido. Não, só não tinha aparecido para te certo, buscar. fiz todo o passo a passo. O cara tá Sim. atrasado, né? Eu fiz o passo a passo. Eu tô lá, 8h30, 11. Aí me deu uma fome. Nossa. Uma fome gigantesca. Daí eu tô com medo de eu ir comer. Aí E o cara chegar. vir, Nossa, o cara não vê ninguém e o cara ir embora. Vou esperar mais uma hora. nada. Deu meio-dia, eu falei, eu quero que o cara se exploda, eu vou comer. Fui, comi, voltei pro mesmo lugar. E fiquei lá, deu 5 da tarde, Nossa. eu falei, merda, deu merda. Não é possível. Já são quase 12 horas nesse aeroporto, o cara não vem, bro. E aí passou uma argentina na época, assim, uma mulher argentina. Eu falei, agora é a hora. Ela fala parecido com o português. Cheguei pra ela, tia, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Daí ela, que passa? Eu falei, não, ó, quero ligar pro Brasil. Brasil, preciso ligar pro Brasil. Daí ela, vamos, você tem plata? Eu falei, fez assim e entendi todo o movimento. Tem, já puxei $100 na mão dela. Eu falei, não, isso aqui não dá. Daí eu falei, meu Deus. Aí ela, não, tem que trocar. E aí, eu trocar, cambiar, não entendia. Daí ela, calma. Daí ela levou meu $100, daí eu falei, puta, perdi $100. Daqui a pouco, 20 minutos depois, ela vem, um bolo de dinheiro desse tamanho, porque assim. lá na África, né? Eu com um bolo assim, me deu o bolo e me deu uma ficha. Uhum. Um monte de ficha, assim, que na época era orelhão. Uhum. Um monte de ficha, assim, pra ligar. Daí ela, qual que é o número? Daí eu falei, cara, o número é esse. Só que aí tinha que ligar pra Embratel na época, né? Tinha que ligar pra Embratel, Nossa Senhora. conectar com o número daqui do Brasil. E como a diferença era 5 horas pra trás, então lá era 5 da tarde, aqui era meio-dia. Então, Então, opa, vou pegar todo mundo Sim. acordado, né? Aí atendeu. Falei, cara, quero dizer que eu tô aqui há 12 horas no aeroporto e o cara não chegou, mano. Aí o cara, não, tá bom, fica aí. Fica no mesmo lugar, que uma hora ele Não chega. se mexe. E agora eu vou ligar pra ele pra avisar que você já tá no aeroporto, tá bom. Daí, E ninguém nunca te passou Não. o contato desse cara. Beleza, tô aqui. Não tem pra onde ir, tô aqui. Daí, cara, deu 11 da noite, o aeroporto fechou, cara. Nossa. O aeroporto fechou. Daí,
me expulsaram para fora do aeroporto com mala, com prancha. Eu fiquei do lado de fora, daí o policial me pegou, me levou para uma sala. Eu fiquei lá esperando, eu achei que eu tava preso. Falei, Meu mano, imagina, Deus um do monte de céu. policial eu numa sala. Eu falei, fudeu, fui preso. 14 anos. 14 anos de idade. Daí eu falei pra me ligar pra minha mãe. Como a minha mãe, meu pai, ninguém sabia de nada. Eu tava lá do outro lado do mundo e sem saber pra onde eu ia, se o cara ia vir ou não. Meu Deus. Aí eu só entendia inglês assim, ó. Só apontava, era um sofazinho assim, o cara apontava e ia embora. E eu ficava lá sentadinho, né? Aí ele vinha, apontava e ia embora. Eu falei, eu acho que não é possível, acho que é pra mim deitar naquele sofá. Imagina, eu tinha chegado 8 horas da manhã, velho. Não, isso que Não, você já tinha já feito era uma meia-noite viagem. já. Você já tinha Já feito tinha uma feito uma viagem viagem. longa, Longa. cansativa. Não, mas quando você tem 14 anos, uma viagem dessa aí é uma coisa que muda de cidade. Cara, eu só falei, cara, é pra mim encostar nesse sofá. Daí eu encostei, o cara foi aparecer 3 da manhã, velho. Nossa. 3 da manhã, ele e a esposa e os filhos me viram naquela Caraca. situação. Quando o cara me viu, a mulher, meu Deus do céu, começou a bater no cara. Daí eu fiz assim, ó, ainda bem que você chegou. Só um pouco Só atrasado. um pouquinho. Quase que ele chegou no horário certo. No dia Mas, seguinte. caraca, mandaram então o dia errado pro cara. No dia errado. Aí eu fui descobrir, depois de 3, 4 dias, o motivo que tinha... E Que o tinham cara te falava pra abandonado. mim em inglês, eu não entendia. Mas o cara era africano mesmo. Era Africano, fiquei na casa dele durante 20 dias. Mas Pra deu certo aprender a o viagem, inglês, foi pra aprender o inglês, pra surfar, pra competir. Tudo era da ajuda desse cara. Que, inclusive, eu sou amigo até hoje. Só esse pequeno resto, esse pequeno... Desavença. Daí ele fala até, cara, não foi minha culpa, velho. Me mandaram pra mim um negócio errado, daí, pô, como é que eu vou me adivinhar? Botou a data errada. É óbvio, né? Não culpo o cara, né? Mas... E não tinha nem como você ligar pro cara, porque você também não tinha o Imagina, contato, te né? imagina, ó, hoje em dia o WhatsApp... É, Nossa. hoje Legal, aquela- manda a tua localização. Ó, tô aqui, desde essa hora. Gente, antigamente eu chegava no aeroporto, mapa, sabe? Que rua que eu tenho que ir. Ficava uma meia hora dentro do carro, estudando Pra chegar no o lugar. caminho pra chegar no lugar. Hoje em Não, e dia, a língua também. Hoje em dia você aponta com o celular Exato. pra qualquer lugar, ele já te A pessoa traduz, traduz, fala. era. foda. Hoje em dia as coisas mudaram, graças a Mas Deus pra daí a melhor. questão é, acabou a bateria do celular, a gente ainda consegue Aí, entender na A tua vida mímica. acaba. A tua vida acaba até o momento de tu carregar ele de novo. Você sumir mais que uma hora, a pessoa acha que já morreu, né? Sem celular é, né? hoje, acho que já só dá um morreu. risquinho, né? É, quando Meu der um Deus do risquinho, céu. que O aconteceu coração alguma palpita na hora. Sequestraram. Tu. E uma outra pergunta que eu sempre faço pra todo mundo, e que eu acho difícil, assim, surfista normalmente viaja pra surfar. Dificilmente viaja sem ser pra algum lugar que vá pra mar. Difícil achar alguma coisa. Você vai viajar para turismo, qualquer Não. coisa assim. Não, tem que ter um mar ali. Dos lugares que você já esteve, qual é o seu favorito? Qual que é o mais bonito, mais legal, a melhor vibe, assim? Cara, eu acho que todo lugar que eu viajei tem um significado grande, né? Eu já viajei para vários lugares de férias, assim, para de fato compilar, assim, né? Sair fora da rotina. Eu já fui para Itália, já fui para Turquia, Grécia. Olha, difícil achar, eu viu? já Difícil fui, achar alguém já que fui. viaja e não surfa. Eu já fui pro Egito. Já dei uma rodada, assim, para ir conhecer mesmo, assim, o mundo. O meu sonho na época era conhecer as 7 maravilhas, né, do mundo. Aí só faltou China, Índia, faltou algum lugar, mas o Egito fazia parte, a Grécia fazia Sim. parte. Tem tempo ainda. Tem tempo. Aí, mas assim, graças a Deus, se eu continuar trabalhando forte, continuar fazendo uma boa aposentadoria, com um plano da redoma, eu chego lá. Mas, e dessas viagens de surf mesmo? Tem algum lugar que tem o seu coração? Acho que é a Indonésia. A Indonésia é o lugar que eu sou fascinado, assim, pela cultura, pelas ondas, pelas pessoas. Além disso, tem um contraste muito grande, porque tem muita pobreza, tem muita... Mas o lado mar, assim, das pessoas do mar mesmo, sabe? Cara, só tem alegria, sabe?
Mas acho que a Indonésia, assim, é um lugar que eu sinto muita falta. Legal. Pra mim, acho que assim, de todas as perguntas que a gente faz, a Indonésia tá no top 1, assim, todo mundo fala. Bom, muito obrigada por ter vindo até aqui, aceito o nosso convite, foi uma delícia conversar com você. Obrigado, de nada, Obrigada. é um prazer, gente. E queremos já uma parte 2 até aqui, assim, eu sei que você tá também numa agenda aqui em São Paulo. Faz parte. E estamos muito felizes de Que poder bom, ter que bom. aqui. Espero que a galera que esteja nos assistindo tenha gostado também. E que só deixar aí nos comentários aí se você gostou ou não. Aí manda um joia pra nós. E aí, se tiver muitos likes, eu posso voltar, né? Porque Exatamente, faz sentido exatamente, da gente voltar, né? exatamente. Então deixa aí seu like, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal. Segue a gente lá no Instagram também, @TD pelo surf, tudo pelo surf. Segue também o Adriano lá no Instagram dele, que está como @Adriano de Souza mesmo, assim mesmo. De Souza com Z. E é isso, né, João? Fechou. Valeu, Adriano. Muitíssimo obrigada. Obrigado, e gente, obrigada foi um pra prazer. você também que nos assistiu. Até a próxima.